Paz do Senhor, igreja. Boa noite a todos. Pode se assentar. Você está feliz nesta noite? Está fraco. Você está feliz nesta noite? Oh, glória! Oh, meu irmão, que coisa boa. Está na casa do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, irmãos. Primeiro eu quero cumprimentar a todos os irmãos que nos assistem pela internet, os irmãos que estão aqui na nave da igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, meu querido irmão, lá no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler a partir do 43. 43 ao 54. Deixa eu ver se é a mesma versão aqui. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Depois daqueles 2 dias, ele partiu dali para a Galileia. E o próprio Jesus havia testemunhado que um profeta não tem honra em sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam bem, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. 46. Então Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galileia, vindo da Judeia, dirigiu-se até ele e lhe implorou que descesse para curar o seu filho, que estava a ponto de morrer. E Jesus lhe disse: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis? E o oficial do rei disse a Jesus: Senhor, desce antes que o meu menino morra. Assegurou-lhe Jesus: pode seguir, o teu filho vive. E o homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. E quando estava descendo a caminho, dos seus servos vieram ao seu encontro e lhe deram a notícia: teu filho vive. Então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado. E eles lhe disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Assim o pai reconheceu ser aquele a mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e todos os que viviam em sua casa. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus, depois que veio da Judeia para a Galileia. Amém, queridos? Dá um glória a Deus bem alto aí, meu irmão. Aleluia. Diga bem alto assim: a minha casa precisa de um milagre. Aleluia. Irmãos, Jesus, aonde ele andava, ele fazia sinais e maravilhas. Era o início praticamente da caminhada dele, do ministério de Jesus. Ele já tinha feito um milagre aqui em Caná. E depois ele foi para Samaria, aonde ele foi lá para onde ele nasceu, onde ele viveu a sua vida desde menino. Então, Jesus ali, querido, não fez muitos milagres ali em Nazaré, porque o povo começou a falar assim: não é esse o filho do carpinteiro? E o próprio Jesus fala: olha, o profeta não tem honra na sua própria casa. Isso está escrito aqui, do 43, diz assim: olha, depois de 2 dias ele partiu para a Galileia, e o próprio Jesus havia testemunhado que o profeta não tem honra em sua própria terra. E ele, irmãos, Jesus,
Ele tinha vindo de um encontro com a mulher samaritana. Ele tinha operado sinais e maravilhas, e muitos se converteram. Só para a título de introdução, se você ler aqui no 42, ele diz assim, olha: e lhes disseram à mulher: agora cremos não somente por causa que tu falaste, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos este que é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Ou seja, ele foi para Samaria e teve um encontro com a mulher samaritana lá, e muitos dali se converteram. Só que em Nazaré, aonde ele cresceu ali, e da onde ele ficou até os 30 anos, ele não fez muitos milagres. Por quê? Em primeiro lugar, ele era conhecido ali, todo mundo conhecia ali o filho do carpinteiro, e muito, irmãos, por causa do quê? Da incredulidade. Então Jesus, ele afirma que olha, eu não fiz muitos milagres, ele não fez. E assim, quando chegou a Galileia, os galileus receberam bem, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Está no 45 isso daqui. Então, depois dessas coisas, Jesus desce para Caná. Ele vai para Caná da Galileia. E lá tinha um oficial do rei. Irmãos, um oficial do rei. Ele era muito conhecido, e ali perante a sociedade, e perante ali os militares também, ele tinha honra. Aonde ele ia, o pessoal reverenciava ele, porque era um homem importante. Ele era um homem importante ali, da guarda. E sendo um oficial, mais ainda. Por quê? Porque um oficial, irmãos, ele tinha uma patente de respeito. Então o povo respeitava ele. Não só dentro ali da parte militar, mas também na sociedade. Só que, irmãos, um dia a tristeza chega na casa dele. As coisas, a vida, irmãos, às vezes a gente vai passando, os anos vão passando, às vezes as coisas vão indo bem, e de repente, irmãos, chega uma tempestade, chega situações difíceis nas nossas vidas, chega a situação, irmãos, que às vezes a gente não tem controle. O que você vai ter controle, irmãos, de uma enfermidade que ela chega de repente? Ou seja, no dia você está bem, mas no outro dia você depara com uma situação difícil. A sua família está alegre um dia, no outro dia você depara com alguém doente, algum filho doente, um pai doente. Ou seja, tudo, irmãos, conspira. Para quê? Para que você tenha necessidade de Jesus, para você ter uma vontade dentro de você do quê? De conhecer Jesus. Este homem ouviu falar de Jesus, porque os sinais e as maravilhas que ele fazia estava latente em toda ali a Galileia e a Judéia. E aqui em Mateus 4:24 diz assim, olha: e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhes todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades, e tormentos, e endemoniados, e lunáticos, e os paralíticos. O que acontecia? Ele os curava. Então esse homem, irmãos, ele se viu numa necessidade muito grande, porque ele viu que lá na sua casa havia um problema muito grave, muito sério. O seu filho estava doente, à beira da morte. E é interessante, irmãos, que muitas vezes nas nossas vidas, e quantos que nós conhecemos,
que em momentos assim, lembra de Deus, lembra de Jesus. Mas glória a Deus por isso, irmãos, que se lembram. Por quê? Porque quando vão para Jesus, o Senhor, Ele é tremendo, que cura as feridas, que tem o perdão e que traz vida. Então este homem, ele viu, ele falou, não, eu preciso encontrar Jesus, eu preciso encontrar este homem. Uma atitude, irmãos, que muitas das vezes as pessoas não têm, mesmo em meio a tantas dificuldades, preferem ficar numa situação difícil, e às vezes você até fala de Jesus para as pessoas, e ela não quer saber, ela fala, ainda é cedo, hoje não, está cedo ainda. Mas irmãos, este homem, nas dificuldades dele, e é assim que às vezes acontece, como muitos dizem, olha, se não vim pelo amor, vem pela dor. Quantos não vieram para Jesus pela dor? Muitas vezes, irmãos, até no leito de enfermidade ali, o Senhor recolhe ali, mas ele vai para Jesus, ele aceita Jesus. Então, irmãos, ele viu essa necessidade, ele viu essa necessidade de estar com Jesus. No primeiro momento, irmãos, ele falou, não, ele está curando, é o curador, ele é o curador, mas ele chega até Jesus. Então, algumas lições para nós nesta noite, e a primeira delas, querido, é o que está no versículo 46, que a gente leu, do oficial. Por quê? Porque as tempestades da vida, querido, ela vai atingir o pobre, vai atingir o rico. Não tem posição social, não tem, irmãos. Ela vai chegar, um dia ela pode chegar. E chegou para esse oficial do exército, do rei. Então, irmãos, não impede de nenhuma pessoa passar por tragédias, se ela tem muito dinheiro, ou se ela tem uma posição social grande, alta, se ela tem cursos, se ela trabalha para o governo, não interessa, irmãos, artistas, jogadores de futebol, são tantas, irmãos, situações, mas um dia pode chegar, e assim chegou na vida desse oficial. A morte, irmãos, ela chega para jovens, para velhos. É interessante que se a gente pensar, no meu caso, a gente lembrar das crianças, mesmo às vezes você chegando cansado em casa, elas queriam brincar. Então você colocava um tempo para você pegar eles, às vezes levar no parquinho à noite. Quantas vezes eu não fiz isso e quantas vezes você não faz, irmãos? Cansado, chega do trabalho cansado, pega lá o menino, a menina, vão brincar. Às vezes, hoje está meio perigoso, mas antigamente dava para fazer isso. Então você ia no parquinho e brincava, ou ia jogar bola com o menino. Agora imagine, irmãos, a alegria que traz a criança dentro de casa. Irmão, dá trabalho. Nem o pastor falou, é muitos boletos, porque dá trabalho. Mas é alegria, irmãos. É a alegria do pai, da mãe. Não tenho, você é avô também, glória a Deus. Vai ser alegria, é a alegria do avô, da avó também. Não é verdade? Imagine você chega em casa, você vê uma criança sorrindo para você. Pai, mãe, eu quero brincar. O pai chegou, vamos brincar. Ele não quer saber, ele quer se divertir. Não interessa se você está cansado, não interessa que você passou durante o dia, mas ele quer se divertir. Era a alegria da casa, e era a alegria da casa desse homem. Porque às vezes, irmãos, ele fazia essas coisas com o menino. Só que agora, irmãos, a escuridão, a tristeza chegou. E
é nessa hora, irmãos, que ele procura Jesus. É a essa hora que ele vai até o mestre. Não é muito correto, irmãos, quando um filho morre. Correto o que eu falo assim, quando um filho, geralmente o filho enterra o pai, pela idade ou pela situação que fica, mas não é uma coisa natural o pai enterrar um filho. Inverte a situação. Mas na Bíblia tem muitos exemplos. Davi enterrou Absalão. Jó enterrou 7 filhos. Então são situações, irmãos, que acontecem. E esse homem estava à beira de acontecer isso. Porque ele fala assim, ó, meu filho está à beira da morte. Então, é uma situação difícil. Ele estava vivendo uma situação muito difícil. Uma vez, irmãos, perto da minha casa, tinha um vizinho. E esse vizinho, ele se aposentou. E o pai dele sempre avisava, porque ele entrou numa situação delicada por vício de bebida. E o pai dele sempre falava para ele, né? Ele estava aposentado, o pai dele já velhinho também. Fala, filho, para com essa vida. Para com essa vida. Então ele, toda vez que ele ia na hora de manhã, já voltava meio cozido. Voltava cozidão. Aí ele almoçava, dava aquela descansada. Chegava de tarde, ia de novo. Quando via à noite, mesma coisa. E o pai dele avisando ele, filho, sai dessa vida. Aí, irmãos, teve uma vez que eu fui visitar minha mãe e ele tinha acabado de chegar. E faz tempo que eu não tinha visto ele, né? Ele era vizinho ali. E eu vi ele chegando, porque eu tinha ouvido falar que ele tinha sido internado. E quando eu vi ele descer do carro, irmãos, só a capa. Ele saiu do carro, eu olhei para ele e falei, misericórdia. Ele estava passando por uma dificuldade muito grande de cirrose. E aí, passou uns dias, a gente recebeu a notícia. Faleceu, veio a óbito. E eu fui no enterro dele. E quando chegou, irmãos, no enterro, o pai dele, com a voz embargada, os olhos cheios de lágrimas, ele falou para mim, Arvinho, eu nunca imaginei que eu ia enterrar meu filho. E talvez, irmãos, esse oficial, ele estava passando por isso. Ele estaria com medo muito grande de isso acontecer. O que acontece? Então, irmãos, na vida desse vizinho meu, em que muitas vezes o pai avisa, o pai fala, a mãe fala, filho, sai dessa vida. Filha, para com isso. Jovens, ouvem os seus pais. Ouve os seus pais. Porque muitas das vezes você pode até ficar brava, mas entenda uma coisa, ele quer o seu bem. Ele quer o seu bem. E este homem, ele chorou muito ali e disse isso daí para mim. Eu nunca imaginei, mas eu avisei. Ele falou isso para mim. Então ficou marcado. Então, a situação às vezes inverte. Mas graças a Deus, irmãos, esse homem aqui encontrou Jesus. Você pode dar um glória a Deus? E tem muitas coisas, às vezes, irmãos, que vem a aflição nas nossas vidas, que é benefício. Você fala assim, mas como assim benefício? Aflição é benefício? Se não fosse por essa situação que estava acontecendo na casa dele, ele não ia atrás de Jesus, não queria encontrar, ele não ia, irmãos, mas pela situação, pela luta que ele estava passando, ele ouviu falar e foi atrás de Jesus.
O sofrimento levou este homem para Jesus. Ele teve que largar tudo para encontrar Jesus. Sendo oficial, imagina, irmãos, a panca, né? Engomadão. E ali ele teve que descer. Lembra de Naamã? Esses rios aí, esse rio aí, Jordão, lá na minha terra tem rio melhor, mais limpinho. E o profeta tinha falado para ele, dá 7 mergulhos aí. E aí o servo dele falou, Senhor, se fosse algo tão difícil, mas é tão fácil, é só dar 7 mergulhos aí. Por quê? Porque às vezes, irmãos, a soberba atrapalha, não deixa a gente ter um encontro com Jesus. Assim como Naamã, irmãos, ele obedeceu. Esse homem também, ele se humilhou para Jesus. Ele teve que largar tudo e encontrar com Jesus. No Salmo 119, 71, diz assim: Salmo 19, 71. 119, 71. Aleluia. Oh, glória. Salmo 119, 71. Glória a Deus. Oh, glória. Olha lá o que diz, irmãos. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Quantos não vêm para Jesus, irmão, só na dor, né? E ele chegou. Então, para ele, a aflição levou ele para Jesus. É na dor que aprendemos a passar por lutas. Vemos quanto somos limitados e quanto somos pequenos, né? Não é assim, irmãos? Porque quando chega a luta, irmãos, o que você pode fazer? O que pode fazer um homem lá cheio de aparelho lá na UTI? Tudo cheio de cordão, de fio lá. Não pode fazer nada, irmãos. É a aflição, é ali que você vai ver quem é você. É ali, irmãos, que o filho chora e a mãe não vê. É difícil, irmãos. Eu passei por isso, eu sei. Noites difíceis, noites terríveis, com dor. E a gente está ali, Jesus, Senhor, fica pertinho de mim aí, Senhor. Esse aparelho funcionando aí, mais um tempo. Glória. Então, irmãos, vem para Jesus, né? Às vezes você tem parentes aí, que às vezes é duro de coração, mas insista a falar do Senhor para ele, né? E que ele venha por amor, em nome de Jesus, irmãos. Então, ele entende isso, irmãos, vai para Jesus, e não só isso, as dificuldades físicas, né? Mas muitas dificuldades também, irmãos, nas nossas vidas, e mortes espirituais. Então nós temos que ficar muito atentos. Então, meus queridos irmãos, sempre persevere, sempre esteja na casa do Senhor. Quantos filhos, irmãos, não estão morrendo? Eles têm saúde. Não vê lá às vezes, filhos com tanta energia, moços, rapazes, né? Na academia, fazendo aquele exercício, mas também não impede dele ter alguma coisa. Então, os pais sempre lutem pelos seus filhos. O oficial, irmãos, ele insistiu, porque ele falou: Senhor, meu filho está à morte, Senhor, vem para casa. Ele chama o Senhor para ir lá na casa dele. E o Senhor fala uma coisa muito interessante, irmãos. Ele fala assim, 48, disse assim: e Jesus lhe disse: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis? Ou seja, ele tinha ouvido falar de Jesus, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, e que ele chegou
como Jesus, o curador. Mas ali ele já estava, a fé dele já estava sendo fortalecida. A fé dele já estava sendo, já estava ficando, já estava aumentando. E o oficial, ele insistiu para ir para casa. Você não vê saída, muitas vezes você não vê saída. Esgota todos os recursos, que com certeza esse oficial deve ter gastado os recursos. Gastado não, porque ele era rico. Mas tinha contratado os melhores médicos, os melhores doutores da época. E muitas vezes isso também não adianta. Então, ele alcança o milagre. Então, por que este pai alcançou o milagre? Em primeiro lugar, irmãos, ele alcançou o milagre. Primeiramente, que ele se esforçou. Você tem se esforçado? Porque às vezes, irmãos, a gente quer os milagres, mas a gente não faz nada. A gente precisa entender uma coisa, que o milagre exige às vezes, irmãos, às vezes não, muitas vezes, do nosso esforço, do nosso querer também, do nosso esforço, de buscar a presença de Deus, e de pedir para Ele, para que alcance o milagre. Então, primeiramente, ele se esforçou, ele sai lá de Caná, ele sai lá de Cafarnaum, e vai a 30 quilômetros para encontrar Jesus. Então, em primeiro lugar, ele se esforçou. Depois ele teve o quê? Humildade. Ele não chegou de qualquer jeito, ele foi humilde, porque ele falou, Senhor, no versículo 48, do 47, do 49, e o oficial do rei disse a Jesus, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Ele teve humildade. Lembra de Jó? Quando Deus aparece para ele no redemoinho? E Jó rasga as vestes e declara, né? Que ele tinha ele tinha conhecido Deus só de ouvir falar, mas ali agora, os meus olhos te veem. Então, irmãos, ele se esforçou, ele pede com humildade, ele rompe as barreiras, ele tem coragem de chegar até Jesus. Ele persistiu, irmãos, que a casa dele precisava de um milagre. Irmãos, não tem jeito, quando Jesus entra na nossa casa, tem milagre, tem transformação, tem cura, tem libertação, tem perdão. Então, quando Jesus ele entra, ele transforma. Não tem como, irmãos. Não tem jeito. Jesus, ele muda qualquer situação. Mas uma coisa muito interessante também, queridos, que ele persistiu. Porque no início, quando ele pede, Jesus fala assim, olha, se não veres milagres, não crereis, ou seja, você só veio aqui por causa do milagre? E ele agora, ele persiste. Ele fala, Senhor, desce antes que o meu filho morra. O que você está precisando na tua casa, irmãos? De uma cura? Lá na tua família? Uma libertação? Lá na tua família? O que você está precisando? Às vezes, de uma cura emocional, às vezes uma restauração de um casamento. O que você está precisando, meu querido? Essa é a noite. E ele creu e ele obedeceu, porque a própria palavra de Deus fala assim, se creres, vereis a glória de Deus. Porque Jesus falou para ele, vai, o teu filho vive. Deus é um Deus de perto e é um Deus de longe. O filho dele estava a 30 quilômetros dali. E ele foi.
ele obedeceu. E ali a fé dele já estava fortalecida. Nós temos que pedir todos os dias, irmãos, para que o Senhor acrescente fé nas nossas vidas. Todos os dias. Aquele homem que chegou diante ali na mente, do coração dele, como Jesus, um curador. Agora a fé dele já fortaleceu. Ele foi. E é interessante, irmãos, que quando ele vai, a palavra rema, a palavra de vida, vai, o teu filho vive. Você iria, irmãos? Falou, não, Jesus, eu quero que você venha junto comigo. A gente quer ficar pertinho de Jesus. Não, eu quero, Senhor, vem comigo. Mas olha, sobre a tua palavra, Jesus, né? Eu vou. E ele foi. E a Bíblia diz, querido, que quando ele estava descendo, sentido a Cafarnaum, a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro e deram a notícia: o teu filho vive. O teu filho vive. Irmãos, o milagre acontece, o milagre aconteceu. Diga para o irmão que está do teu lado, ainda há esperança. Aleluia, ainda há esperança. Irmãos, a esperança viva nas nossas vidas é Jesus. O teu filho vive. Ele falou para os servos dele gritou de longe: o teu filho vive. Ainda que parecia impossível, o impossível aconteceu, irmãos. Olha lá, ó, para Deus nada é impossível. Ainda que parecia não ter saída, a saída chegou. Saída, irmãos, é tremendo esse Jesus, irmãos. É coisa linda, irmãos. Imagine lá os servos dele correndo, os dois assim, vamos à distância, e gritando lá pro chefe dele lá, pro patrão: teu filho vive. Imagina a alegria desse homem. Opa, e aí às vezes ele vai pensando: ó, eu vou brincar de bola com meu filho de novo, eu vou no parquinho com ele de novo. Olha que alegria, irmãos. Aquilo que tomava conta, a tristeza, a morte rodeando, agora já é alegria. A luz tinha voltado naquela casa, aleluia. Oh glória, oh Senhor, Tu és lindo e maravilhoso. Palavra de vida. Não desista do teu filho. Não desista do teu filho, irmãos. Ele creu. E ele foi para ver. E o milagre chegou. E é interessante, irmãos, que ele falou assim ainda: que horas que foi? Está aqui no versículo, irmãos. E quando estava descendo, os teus servos vieram e seu encontro lhe deram notícia: teu filho vive. Então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado. E eles disseram: ontem, a hora 7. Aleluia! A febre o deixou. E assim que o pai reconheceu aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive, e creu, e todos os que viviam na sua casa. Irmãos, além do filho dele ser curado, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Chegou a salvação, chegou o milagre e chegou a salvação. Amém, queridos? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia.